A Fernanda Montenegro completou no último dia 18 de outubro 95 anos de idade. Ela é um ícone da televisão brasileira, uma atriz super renomada e reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Inclusive, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz pelo filme Central do Brasil, em 1999. Ela acabou perdendo o prêmio, mas ela foi convidada para participar de alguns programas norte-americanos, inclusive com o David Letterman, numa entrevista para o talk show dele, Late Show. Então a gente já sabe que a Fernanda Montenegro é uma excepcional atriz e agora a gente vai analisar ela falando inglês. Vamos ver como foi um trecho da entrevista dela com o David Letterman e aprender um pouco mais do vocabulário que ambos utilizaram. Vem comigo! Bom, pessoal, vocês vão assistir o vídeo inteiro e depois eu entro para comentar trecho a trecho dele, ok? You live right on the beach? On the beach in Ipanema. Ipanema? I am the old lady from Ipanema. How did you find out that you were nominated for an Academy Award? It all takes place very early in the morning, doesn't it? Yeah, since 6 o'clock. 6 o'clock. Yeah. Were you watching the television? By the TV? Yeah. With my friends, journalists, Brazilian journalists, and my husband, and a wonderful friend, Lucia, como nós dizemos. And how we say, como nós dizemos, não. Em português, como nós dizemos. In English, how we say. You know how we say. And... You know, how we say. Yeah, thank you. Did you celebrate when they mentioned your name? Did you go? When I saw my name, I became stupid. You became stupid. Yes. My director, Walter Salles, near me, kissed me, and I saw all... Crazy, yeah. And immediately for the film was announced, is it? Yeah. And so I kissed the director, Right. and stopped the kisses. It is enough. It's enough About kissing? kisses, it is enough. Yeah, I know. Okay, fine. We'll go on to it. But the heart... Now let's. Do you have a speech ready? You got to have a speech ready because you don't want to, you don't want to be caught off guard when you win. This is a pretty tough category. Kate Blanchett for Elizabeth, she was on the show. Wonderful, beautiful woman. Lovely, very nice woman. Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love, also was on the show. Oh, a wonderful woman too. Emily Watson from Hillary and Jackie, and you, of course. First class. Yeah, and Meryl Streep, One True Thing, who wins. Wonderful class. Yeah, she wins every year, Meryl Streep. So that's. There's nothing but thoroughbreds in this field right here. You know, it's an honor to be in this group of women. It really is. It is a responsibility. Yeah. I am the, how do you say, dark horse? You're the dark horse. That's right. Yes, I'm the dark horse. Well, I hope you win. That'll be very nice. Thank you very much. Thank you. Pleasure to meet you. Thank you very much. Fernanda Montenegro, ladies and gentlemen. We'll be right back. You live right on the beach? On the beach in Ipanema. Ipanema? I am the old lady from Ipanema. Aqui, galera, ele pergunta se ela mora na praia de Ipanema, e se ela mora bem na praia. Então, por isso que esse bem que a gente utiliza em português, nossa, você mora bem na praia? É o right. Ele pergunta, you live right on the beach, right? You live right on the beach. Você mora bem na praia. Aqui ele utilizou a preposição on. Normalmente, quando a gente quer dizer na praia como um todo, é mais comum utilizar a preposição at. On é quando você está ali, o pé na areia mesmo. Você está na praia literalmente, andando pela areia, na margem do oceano. Aí você diria mais on the beach e não at the beach. Só que aqui deu para entender o que ele quis dizer. Você mora bem na praia, né? Só mais alguns metros e você já está com o pé na areia. E ela fala, sim, moro na praia de Ipanema. Ipanema. E aí ele disse Ipanema, Ipanema. Então, estrangeiros quando vão falar Ipanema, eles falam Ipanema, Ipanema. Mas você vê, se você falar Ipanema também não tem problema nenhum. Vai conseguir haver a comunicação e a compreensão. Whoa, that's toasty. Am I in Ipanema? No, an I.
Ipanema. E aqui ela até fez uma piadinha falando que ela é I'm the old lady of Ipanema. Eu sou a velha senhora de Ipanema. Fazendo uma alusão aí à música do Tom Jobim, Garota de Ipanema, mas que na música ele fala que é uma moça. Então por isso que ela fala a velha senhora de Ipanema. How did you find out that you were nominated for an Academy Award? Bom, e aí ele pergunta como você descobriu que você tinha sido indicada para o Oscar. Como você descobriu? Descobrir em inglês, né, quando você passa a saber de alguma coisa que você não sabia, você pode utilizar o phrasal verb find out. Find out. Então é o descobrir, o ficar sabendo. Então a pergunta dele, how did you find out that? How did you find out that? How did you find out that? Aí em casa você pode pegar essa estrutura, esse grupo de palavras e começar a repeti-los. How did you find out that? How did you find out that? How did you find out that? Então, como você descobriu que? E aqui você pode utilizar para qualquer contexto, ok? How did you find out that you were nominated for the Academy Award? For the Academy Award. Lembrando que esse é o nome dado à premiação do Oscar. Né? Award seria a premiação da academia, né? Que dá o prêmio que é chamado de Oscar. E to be nominated. To be nominated é ser indicado a alguma coisa, a um prêmio, a uma competição, como sendo um dos melhores. Então, find out, por exemplo, você descobriu, ficou sabendo que um evento tinha sido remarcado para outra semana. Então, descobrir no passado, find, vai para found. I found out the event was rescheduled for next week. E to be nominated, por exemplo, eu posso dizer, Fernanda Montenegro e a Meryl Streep foram indicadas a melhor atriz. Fernanda and Meryl Streep were nominated for Best Actress in 1999. Fernanda and Meryl were nominated for Best Actress in 1999. Então, Fernanda e a Meryl Streep foram indicadas a melhor atriz em 1999. Então, aqui perceba que eu utilizei were nominated, porque eu estou falando de duas pessoas, então, no plural. Continuando. It all takes place very early in the morning, doesn't it? Aqui ele está falando muito, muito rápido mesmo. Tanto que tem uma parte aqui que eu não consegui entender, foi bem essa parte aqui. It all takes place very early in the morning, doesn't it? It all takes place very early in the morning, doesn't it? Eu entendi the announce. The announce takes place very early in the morning, mas sinceramente não consegui entender. This announce, eu entendi this announce, mas announce não faz muito sentido, porque announce é verbo, to announce. Deveria ser announcement, que seria o anúncio. E claramente não foi isso que ele falou. Então, inclusive, se você entendeu, deixa aqui nos comentários o que o David Letterman disse bem no comecinho dessa pergunta. The announcement ou the announce. Me ajuda aqui, tá? Coloca nos comentários se você entendeu. E aí, take place very early in the morning, doesn't it? Take place. Take place é um sinônimo para happen. Então, acontece no início da manhã. Very early in the morning. Very early in the morning. Então, no início, bem no início da manhã. E aqui ele confirma. Não é mesmo? Né? É o nosso famoso né? Doesn't it? Então, quando você quer confirmar uma informação com a pessoa, você pode utilizar o que a gente chama de tag questions, que é essa pergunta ao final de uma afirmação ou de uma negação. Então, aqui ele afirmou, o anúncio acontece bem no começo da manhã. Não é mesmo? Não é? Né? Então, doesn't it? Doesn't it? Doesn't it? Tem uma aula completa sobre tag questions aqui no canal, vou deixar no card para vocês assistirem, ok? E aqui vocês percebem que a Fernanda, ela está tentando acompanhar o que ele está falando, está prestando bastante atenção nas palavras, você vê que o olhar dela é de uma pessoa que está tentando captar as palavras, e aí ela vai responder essa pergunta dele, ainda que ele tenha feito ela muito rápido. How did you find out that you were nominated for an Academy Award? It all takes place very early in the morning, doesn't it? Yeah, since 6 o'clock. 6 o'clock. Yeah. Were you watching? 6 o'clock. Então, provavelmente ela entendeu ele falando very early in the morning, very early in the morning.
Então isso é até uma dica para vocês. Quando vocês estiverem conversando com uma outra pessoa em inglês, independente se a pessoa for nativa ou não, se vocês já tiverem um indício do que a pessoa vai falar, o tema da conversa de vocês, então vocês vão começar a buscar palavras que já são conhecidas previamente. Aqui está no contexto dela ter sido indicada ao Oscar. Então ela está muito atenta a todas as palavras. Então, nominated, Best Actress, Academy Award. E aqui ela ficou atenta na parte que ele estava perguntando do momento do dia que ela tinha ficado sabendo da indicação. Então, very early in the morning, ela já disse, bom, bem no começo da manhã. Fiquei sabendo de manhã, 6 da manhã, 6 o'clock. Então, peguem essas palavras-chave, palavras que vão ajudar vocês a entenderem, ainda que não seja toda a conversa, mas pelo menos uma parte para que você consiga continuar a conversa e continuar a comunicação com a outra pessoa, ok? By the TV? Yeah. With my friends, journalists, Brazilian journalists, and my husband, and a wonderful friend, Lúcia, como nós dizemos. And how we say, como nós dizemos, não. Em português, como nós dizemos. In English, how we say. You know how we say. É bem legal que a Fernanda, ela se preocupa muito em passar a ideia da forma mais clara possível. Então, ela se percebe que ela está sendo bem simpática, bem aberta ali ao diálogo. Então, todo momento ela quer ser muito clara no que ela está dizendo. Tanto que ela disse como nós dizemos em português. E depois ela já corrigiu. No, how we say. Em português, como nós dizemos. In English, how we say. E aqui, quando você quer dizer como nós dizemos, né, o que é popularmente falado, você pode dizer as we say. As we say. Por exemplo, você quer dizer, como nós dizemos, a prática leva à perfeição. As we say, practice makes perfect. Practice makes perfect. So, keep studying English. Então, as we say, como nós dizemos. You know, how we say. Yeah. Thank you. Did you celebrate when they mentioned your name? Did you go? What? When I saw my name, I became stupid. You became stupid. Yes. My director, Walter Salles. Bom, e aqui a Fernanda utilizando o passado muito bem. So, when I saw the name, I became. Saw, became. Ela utilizou dois verbos regulares. O passado do see, que é ver. When I saw my name, quando eu vi meu nome, I became. Então, o passado de become. Become é um verbo que demonstra uma ação de tornar-se. É o que a gente usa para falar ficar. Eu fiquei alguma forma. Então, I became. Então, eu me tornei, eu fiquei. Aqui, claramente, quando ela falou I became stupid, seria no sentido de eu fiquei pasma, eu fiquei surpresa, eu fiquei sem palavras. E aí você pode utilizar para dizer sem palavras speechless, speechless, ou também astonished, astonished, que seria o estupefato, o embasbacado, quando você fica sem palavras, sem reação, por algo ter acontecido, tão surpreso que você não consegue falar nada. Então, speechless ou astonished. Por exemplo, você ouviu uma notícia sobre um acidente, foi um acidente grave e isso te deixou sem palavras. Aí você pode dizer, the news about the accident left me speechless. The news about the accident left me speechless. A notícia do acidente me deixou sem palavras. Você tem uma amiga que começou a estudar inglês e em pouco tempo ela conseguiu uma evolução muito grande e hoje ela já consegue falar inglês fluentemente. Então você quer dizer que você ficou estupefato ou estupefata de ver quão rápido essa sua amiga aprendeu inglês. I was absolutely astonished by how quickly she learned English. I was absolutely astonished by how quickly she learned English. Então, speechless ou astonished. Near me, kissed me, and I saw all. Crazy, yeah. And immediately the Frog film was announced, is it? Yeah. And so I kissed the director Right. and stopped.
it is enough. It's enough About kissing? kisses, it is enough. Yeah, I know. Okay, fine. We'll go on to it. But the heart, Now let's. If you have a speech ready, you got to have a speech ready because you don't want to, you don't want to be caught off guard when you win. Uma expressão muito legal que o David Letterman utilizou. E aí ele perguntou, mas você tem um discurso pronto, né? Então, discurso, o acceptance speech é o discurso quando você aceita o prêmio. Você sobe lá no palco e discursa para a plateia. Então, esse é o acceptance speech. Ele está perguntando, do you have a speech ready? Ó, a entonação indo para cima, ó. Do you have a speech ready? Você tem um discurso pronto? You got to have a speech ready because you don't want to. Ele fala, você tem que ter um discurso pronto. You got to have a speech ready. You gotta have a speech ready. You gotta have a speech ready. Quando você quer dizer você tem de ter ou fazer alguma coisa, esse tem que, você pode falar you gotta do this, you gotta have, you gotta make, you gotta travel, you gotta see. É uma estrutura mais informal, mas está presente em muitas e muitas frases que você ouve no dia a dia. You gotta see it. You gotta believe me. Então, you gotta have a speech ready because you don't want to... E aqui ele vai usar a expressão que eu falei para vocês. You don't want to be caught off guard when you win. This. You gotta have a speech ready because you don't want to be caught off guard when you win. Caught off guard when you win. O que é to be caught off guard? To be caught off guard seria ser pego de surpresa, ser pego com as calças curtas, né? Então, ser pego de surpresa, essa expressão é to be caught off guard, to be caught off guard. Então, aqui ele está dizendo, you don't want to be caught off guard when you win. Então, você tem que ter um discurso pronto, você não quer ser pega desprevenida quando você vencer. Suponhamos que você está dando uma palestra numa empresa, você preparou a palestra, se preparou para todos os pontos e possíveis perguntas, mas uma pessoa te fez uma pergunta que te pegou desprevenido, te pegou de calças curtas. Então você pode dizer, I didn't expect the question. I was completely caught off guard. I was completely caught off guard. Eu não esperava a pergunta. Eu fui completamente pego de surpresa. I was completely caught off guard. I was completely caught off guard. Então o passado de catch é caught. Caught. Caught off guard. Ter sido pego de surpresa. Mais uma expressão muito interessante para você adicionar no seu vocabulário. Galera, e antes da gente ver a última parte do vídeo da Fernanda Montenegro, se você está gostando dessa análise aqui, já deixa seu like e se não for inscrito também, a sua inscrição no canal. Bora engajar com o conteúdo, vocês estão dando bastante feedback para mim nos vídeos, muito obrigado. Então, qualquer que seja o engajamento que você puder fazer, curtir, comentar, compartilhar com seu amigo que está aprendendo inglês, já me ajuda muito, ok? Obrigado pela força e vamos continuar o vídeo agora. This is a pretty tough category. Kate Blanchett for Elizabeth, she was on the show. wonderful, beautiful woman. Lovely, very nice Oh. woman. This is a very tough category. Tough. Tough é hard, difficult. Então aqui você pode dizer tanto hard quanto tough, no questão de uma categoria muito difícil. Tough. Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love, also was on the show. Oh, a wonderful woman too. Emily Watson from Hillary and Jackie, and you, of course. First class. Yeah, and Meryl Streep, One True Thing, who wins. Wonderful class. Yeah, she wins every year, Meryl Streep. So there's nothing but thoroughbreds in this field right here. You know, it's. Ele disse nothing but thoroughbreds. Thoroughbred. O que é thoroughbred? Quando está falando sobre animais, seria o puro sangue. Mas é claro que aqui não está falando que as atrizes são animais, mas está falando que as atrizes são da mais alta qualidade, a nata da nata. Por isso que ele utilizou essa estrutura aqui, essa palavra, nothing but thoroughbred. You know, it's an honor to be in this group of women. It really is. It is a responsibility. Yeah. I am the, how do you say, dark horse? You're the dark horse. That's right. Yes, I'm the dark Yeah. horse. Well, I hope you win. That'll be very nice. Thank you very much. Thank you. Que legal. Então aqui ela usou um vocabulário muito legal que é dark horse. Dark horse seria o azarão. Quando você está numa competição, ninguém espera que você ganhe, porque todos os outros candidatos, em tese,
seriam melhores do que você ou mais populares. Então você está correndo por fora, você é o azarão. Então dark horse. Também é comum você ver o termo underdog. Então você pode utilizar tanto dark horse quanto underdog. Ooh, a dark horse candidate. You're not underdogs. Então você vê lá dois candidatos se enfrentando. Um tem mais apoio popular, já foi eleito várias vezes, e o outro é novo na política. Então você pode falar que esse é o underdog. I don't know if he's going to win. He's the underdog. I don't know if he's going to win. He's the underdog. Eu não sei se ele vai vencer. Ele é o azarão. Bom, galera, aqui a gente vê claramente que a Fernanda Montenegro sabe sim como falar inglês e o quão simpática ela foi na entrevista. Você vê que a todo momento ela estava tentando fazer com que a comunicação deles fosse clara, ela fez piada, ela contou história, ela entendeu o que ele perguntou para ela e a comunicação fluiu. Isso é o mais importante. Esse aqui foi apenas um trecho. Tem um vídeo que tem a entrevista completa, mas eu não consegui encontrar. E aí sim você vê a Fernanda usando outras estruturas, outras palavras, e você vê realmente o domínio que ela tem do idioma. Então o mais importante, que é a comunicação, que é pergunta, resposta, quando ela disse alguma coisa que ela percebeu que as pessoas não poderiam entender, ela voltou atrás e explicou de uma maneira diferente. Então essa preocupação que ela teve também é muito importante, muito legal, muito interessante de quem sabe do idioma. Olha, aqui na minha língua a gente fala isso, mas aqui vocês falam dessa forma. Então foi bem interessante ver a Fernanda Montenegro falando inglês. Eu não encontrei outros vídeos dela falando inglês. Essa entrevista tem mais de 24 anos, foi em 1999 com David Letterman. Mas é bem legal ver uma atriz brasileira representando o país. Uma pena que ela não ganhou o Oscar em 99. Se eu não me engano, ficou com a Gwyneth Paltrow. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. Mas muito interessante ver uma atriz brasileira indo num talk show em 99, coisa que dificilmente você veria, e conseguindo mandar bem aí no inglês. Então, várias estruturas e expressões para vocês na aula de hoje, analisando aí a Fernanda Montenegro dando essa entrevista para o David Letterman. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e, já deixa aqui nos comentários. Tem alguma outra pessoa que você ouviu falando inglês e você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente analisar juntos? Então, só escrever nos comentários, que é muito valioso a sua participação e seu engajamento no canal. Eu vou ficando por aqui. Thank you so much and I'll see you around.